Shalom, shalom! Bem-vindos a mais um podcast, o nosso segundo de muitos. Estou aqui mais uma vez com o pastor Leomar para a gente dar continuidade àquele papo gostoso que a gente teve para a gente poder explicar um pouquinho mais sobre o ministério antes de entrar com os nossos próximos convidados. Pastor Leomar, seja muito bem-vindo. Obrigado. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo para todos nós. Bom, é isso aí, né? Então vamos começar, né? Pastor Leomar, agora a gente trocou uma ideia, você explicou no podcast passado, né, a respeito de como foi a fundação da igreja, né? Então agora eu gostaria que o senhor contasse para o pessoal como funciona, como é o funcionamento mesmo da igreja, como funciona o corpo de obreiros, né? Vamos falar um pouco hoje da estrutura. A gente falou um pouco da essência, vamos falar um pouco mais da estrutura hoje. Sim, com certeza. Nós sabemos que igreja, empresa, nada que tem um número de grupo de pessoas, alguns até que não são componentes ali, mas participantes, há necessidade de uma organização bem feita para que funcione bem, para que todo mundo conheça as suas funções, saibam os seus limites, para que tudo vá bem, que na ausência de um funcione bem, que na presença de todos funcione bem. Por isso, toda a igreja tem uma estrutura administrativa para funcionar. E nós, ao longo dos anos, acompanhamos várias igrejas, que daqui a pouco eu quero falar a respeito, vimos aquilo que consideramos que era contraproducente naqueles ministérios e entendemos que faríamos mudança. Para isso nós temos um estatuto ao qual está registrado em cartório para que tudo possa funcionar bem. E é importante ressaltar aqui, né, porque a igreja, né, o Ministério Palavra Vida, né, o que acontece? Ele tem um CNPJ. Palavra Viva tem um CNPJ, que significa que é uma organização religiosa séria, né? Porque tem muitas, infelizmente por aí, né? As pessoas simplesmente abrem uma porta, diz que é um pastor, não é ligado a nada, não conhece nada e infelizmente acaba enganando pessoas. Então, mais uma demonstração de que é uma igreja, uma organização religiosa séria. Tem inclusive CNPJ, que a pessoa pode pesquisar, né, a respeito, inclusive na sua cidade. Se você tiver alguma igreja, se você não puder vir na nossa, por exemplo, se é de outra cidade, certifique-se de que é uma igreja realmente reconhecida, que ela realmente tem um CNPJ, que é algo sério, que é algo bem feito, porque tem que ser regulamentado nos céus e regulamentado na terra também, né? Sim, com certeza. Deus gosta de tudo bem organizado para funcionar bem. Quero aproveitar aqui essa citação. Vocês poderão encontrar ministérios com o nome Palavra Viva. Não a Igreja Apostólica, Ministério Palavra Viva, mas Ministério Palavra Viva eu já pude ver, inclusive, em publicações. Aí é bom ter CNPJ para vocês saberem exatamente quem somos nós. Porque se você conferindo pelo CNPJ, você vai saber, no nosso CNPJ tem lá quem é o presidente, quem são os auxiliares, todos que compõem uma diretoria, quem são os obreiros quando da fundação do ministério, que estiver ali trabalhando. Fica fácil de você acompanhar, inclusive, a nossa vida, como que nós somos, que através do meu nome ali, você pode procurar saber quem sou eu na minha vida particular. E assim, você vai saber se pode ou não confiar. Porque, como você disse bem, Deus, existem inúmeros locais que a pessoa, por um motivo qualquer, sai de uma igreja, outros nem pertenceu a igreja nenhuma. Se dizem pastores que foi consagrado no monte, querendo ser um Paulo, que Deus consagrou eles diretamente, mas não possui nenhum curso, não possui nada que lhe dê base para trabalhar a área espiritual e a área administrativa da igreja, que tem um know-how de trabalho. E tem muitos inventores disso. Como o período do crescimento da igreja evangélica no Brasil
foi bastante bom e grande, as pessoas aproveitou muito esse espaço para se dizer evangélico, às vezes não são, e pregam heresias que só Deus na causa, porque não tem estudo, não teve ensino, não tem uma base, fala o que dá na cabeça, e como eles não têm uma estrutura administrativa que dá direito aos obreiros de se reunir e chamar a atenção do seu líder. Porque eu, por exemplo, se eu cometer uma heresia e errar, eles poderão reunir, me chamar lá e falar comigo, olha, isso que você fez está errado, tem que consertar. E se eu não quiser consertar para o bem do reino de Deus, eles podem determinar que eu deixe o cargo de direção. Por quê? Porque o que é importante não é a minha pessoa, e sim o reino de Deus ganhar. Se uma igreja não é séria, o reino de Deus perde, porque muitas pessoas, às vezes que não têm um conhecimento, que buscam a igreja, vai exatamente parar na mão de uma pessoa completamente ignorante e que, ao invés de ensinar o que é certo, ensina o que é errado, escandaliza o nome de Deus, porque infelizmente, irmão, eu já vi inclusive reportagem em rede de televisão, o repórter foi atrás de alguns tipos de pastor que estavam fazendo tanta besteira, e eles falaram tanta besteira dentro da Bíblia, que evangélico virou motivo de riso. Pastor era motivo de riso, porque você bem sabe que uma instituição, se um erra, eles jogam a culpa em todo mundo. E isso ocorreu várias vezes. Por isso que nós entendemos que além da estrutura, tem que ter pessoas capacitadas para ajudar na administração e até mesmo para corrigir as falhas. Veja bem, o nosso ministério tem um conselho fiscal, tem um contador, então eu não posso sair por aí gastando dinheiro de qualquer jeito, porque eles vão me chamar a atenção. Quantas igrejas que o povo, que o líder endivida a igreja e depois quase mata o povo para botar dinheiro na mão deles para pagar as contas? Está errado, tem que saber administrar. O próprio Senhor Jesus falou, ó, quando um homem vai construir uma casa, ele tem que calcular se o dinheiro vai dar para construir. Então ele diz, não tente fazer nada que você não tenha condições de chegar ao final. E é isso que nós fazemos. Nossa igreja é pequena? É, mas administrativamente ela funciona muito bem. Economicamente vocês não vão chegar lá e ver o pastor espremendo o cristão para pagar uma água, para pagar uma luz, para pagar um aluguel. Hoje, uma igreja com 30 membros, nem todos, ainda tem ali uns 4 ou 5 que não tem condições de dar uma boa oferta, fazer isso, né? Eu tenho em caixa dinheiro suficiente para pagar 1 ano de aluguel. Se tiver um investimento, consertar um aparelho, uma coisa assim, nós temos condições. Por quê? Porque nós priorizamos o dinheiro para a obra. Quero que vocês saibam de ponto que eu, por ser uma pessoa que tem um cargo público, sou aposentado com o salário de segundo tenente, não tenho salário na igreja. Porém, a igreja tem um estatuto que alguém assumindo a direção, ela tem lá um valor salarial que ela poderá retirar. Salário esse que nós entendemos que é suficiente para a pessoa viver, e ele vai viver de acordo com a igreja. Se a igreja é muito grande, arrecada muito, é digno que o pastor presidente tenha um salário bom, até mesmo para ele pagar uma faculdade para os filhos, essas coisas. Mas também não é indiscriminado para que a pessoa faça retiradas enormes na igreja. Então nós temos um teto salarial que entendemos que é excelente, mas não passará daquilo. Se a igreja pode arrecadar 100 milhões por mês, o teto salarial é aquele e não vai fazer retirada. Porque nós temos visto, infelizmente, pessoas que buscam, inclusive, eles trabalham muito esse lado, para poder trazer benefícios financeiros para ele e para a família. E constrói patrimônios
que muitos empregados não conhecem e entendemos que a obra de Deus não pode ser feita dessa forma. Deus diz que o obreiro é digno do seu salário, mas ele não diz que o obreiro tem que ficar milionário e tornar a sua família milionária através do salário. Por quê? Porque o dinheiro de uma igreja, ela tem que fazer o que os apóstolos fizeram no início da igreja primitiva. O dinheiro usava para alimentar as pessoas, os pobres que chegavam, cuidava das viúvas, tanto é um cargo hoje que existe, que é a instituição dos diáconos, foi para isso, para poder cuidar das viúvas, dos judeus não quer dizer cuidava, mas dos gregos e outros povos que não eram judeus, que aceitavam Jesus, vivia na igreja, o homem morria e estava ficando meio de lado o cuidado com a viúva. E assim eles instituíram um cargo de diácono, diaconisa, para poder cuidar dessas pessoas, porque a liderança principal, ela tem muitas ocupações, por isso o nosso ministério tem algumas divisões a quais ainda falaremos. Isso, muito bom. Então esse aí é muito importante. Tem gente que às vezes diz que a igreja fala sobre dinheiro, a igreja fala sobre para que eu vou querer saber sobre a parte estrutural da igreja. Mas na verdade isso é muito importante, isso é bíblico. Se você olhar dentro da Bíblia, tanto na primeira aliança quanto na segunda aliança, né, Antigo e Novo Testamento, você vai ver que é tudo estruturado e uma vez até me faz lembrar, Yeshua, quando ele, né, Jesus Cristo, quando ele entra no templo e ele vê aquilo desorganizado e pessoas fazendo câmbio lá dentro, ele literalmente vira as mesas e desce o chicote nas pessoas lá, porque ele fala, a casa do meu pai é casa de oração, não pode ser feita bagunça dentro dela, ou seja, ele já mostrou que precisa de organização, e o apóstolo Paulo, como pastor, citou, vem e faz essa organização. Então fique atento, se você vai em alguma igreja que não tem uma organização, principalmente com dinheiro, fique atento. Porque o foco do reino não é comida, nem bebida, nem dinheiro. É a salvação. E aí, é claro que nós podemos ter dinheiro na terra, mas tem que pensar muito a respeito disso, porque o dinheiro é uma ferramenta e não um princípio. Cristo é o princípio, meio e fim. Dinheiro, não. Mas organização, no entanto, Deus pegou e colocou desde a lei de Moisés a organização. Eu quero que seja feito assim, assim, assim. Tá lá, o manual de sobrevivência tá aqui, chama Bíblia. Deus deu o jogo e deu o manual de zerar o jogo, que é a Bíblia Sagrada. Então agora, pastor, fala para nós um pouco quais são esses cargos que tem dentro da igreja. Veja bem, nós ao longo dos tempos entendemos que a igreja precisa de um líder maior ao qual nós demos como cargo presidente. Presidente que é um pastor e ele é o presidente. No momento estou eu. Mas esse presidente, inclusive eu fico olhando, ele também tem tempo para vencer. Eu coloquei lá, os obreiros aceitaram, 80 anos de idade, está na hora do presidente passar o cargo. Por quê? Um homem aos 80 anos não tem a mesma dinâmica para poder sair, viajar e tudo. O ministério crescendo, ele vai a vários lugares e até a países. O que vai acontecer? Tem que ter um presidente que tem condições de entrar no avião aqui, chegar lá na África, na França, onde tiver. Então ele tem que ter um corpo físico que o ajuda. Ele tem que ter um corpo físico que ele tem que orar por ele e pela sua igreja. Então ele tem que saber, ele tem que orar de madrugada, ele precisa fazer um jejum. Então não é uma pessoa já mais velha cujos ombros fazem. E na Bíblia, sabe até que idade que o profeta podia entrar no templo, trabalhar e fazer algo a respeito? Dos 20 aos 60. Chegou aos 60, acabou. Dali para frente ele já não entrava mais no lugar santo para receber. Veja, lá nós temos o profeta Zacarias, que é o pai de João Batista. Ele foi sorteado para o último ano da vida dele. Ele ia fazer 60. E dos 20 ou 40 ele não era sorteado. Então se ele não entra naquele ano, ele não iria entrar no lugar santo para ouvir Deus falar e para falar ao povo. Não é que Deus não fale com os outros, mas Deus entende que a pessoa tem que ter ali um limite de idade, até para entendimento. A pessoa mais velha fica mais esquecida, mais isso, mais aquilo, não. Então eu vou colocar pessoas que estejam muito bem.
Eu entendo isso e a gente vê que às vezes tem ministério que não colocou isso, a pessoa está lá, como se diz, já caducando e não larga o lugar para um mais novo dinamizar